Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre, a conclusão da série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério, capítulo 22, com o embaixador de Cristo, Fernando Pereira Batista. Inscreva nesse canal, dê seu like, seu joinha, o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Paz e graça, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero cumprimentar os queridos irmãos com a paz e graça daquele que vive e reina pelo século do século, fazendo agora a última parte final da série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Quero falar a vocês, meus queridos irmãos, categoricamente falando, que o Apocalipse sempre esteve revelado, porém, as religiões, as perversas religiões, ocultou esse conhecimento do povo de Deus, dos eleitos e das eleitas. Eu, aqui pela série do Apocalipse, já estamos aí há bastante tempo, e hoje vou fazer aquela conclusão rápido, em 30 minutos, porque a memória do celular não aguenta. Temos aí 30 minutos, então eu quero fazer aquele resumão, aquele resumo básico, né? Falando dessas maravilhas do livro do Apocalipse, desse conhecimento, dessa visão de João na ilha de Patmos, que ele recebeu no ano 68, quando o livro do Apocalipse estava sendo escrito. Não é como o pai Jerônimo, pai chamado pai da igreja, né, de pedra, disse pela sua teologia, que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 95, 96. Eu quero dizer aos queridos irmãos que não tem como falar uma barbaridade dessa, porque todas as profecias que está escrita, tanto dos profetas menores, maiores, que eles chamam, as profecias de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias, de Miqueias e muitas outras profecias apontam para a destruição de Jerusalém, final dos tempos. Então não tem como nós acreditar na teologia moderna. Então tudo aponta para a destruição no calendário de Julius, emendado com o calendário de Gregório, do padre Gregório, esse calendário que vivemos de 2021 anos. Isso é muito relevante. Eu parei no capítulo 4, dizendo que falei sobre os elogios e as advertências das 7 igrejas da Ásia. Falei do capítulo 1, versículo 1, que seria breve. Falei do capítulo 1, versículo 19, que era para ele escrever as coisas que ele tinha visto, as coisas que estavam acontecendo, que são, e as coisas que iam acontecer dentro dos muros de Jerusalém. Falei do capítulo 1, versículo 11, que as 7 cartas foi direcionada às 7 igrejas da Ásia Menor, que era a Turquia de então. A Turquia, hoje também, que era uma província romana, e a sua capital era Éfeso. Falei que a igreja de Filadélfia foi a única igreja, pessoas, que foi encontrado somente elogios. Capítulo 4, falei a majestade do trono de Deus. Falei sobre os 4 animais, fazendo aquela conclusão aqui da série do Apocalipse, que o primeiro animal, ele estava representando a totalidade da criação de Deus. Deixei bem claro aos queridos irmãos, 4 animais. Falei também dos 7 espíritos de Deus, que não são 7 espíritos separados, mas dá-se referência na visão a totalidade do poder da criação de Deus em tudo, e que ele é o único Espírito. Falei, agora vamos entrar no capítulo 5, fazendo aquela conclusão rapidinho, meus queridos irmãos, agradecendo aos queridos irmãos inscritos nesse canal. Eu peço aos irmãos, se sentirem em seus corações, se inscreva nesse canal, o comentário está aberto, para nós aprender esse conhecimento tão maravilhoso, que eu falo aos irmãos que nós estamos aqui pela fé, aqui no celular, e aqui nós vivemos pela fé em graça, os pregadores da graça, que levamos a mensagem do verdadeiro evangelho do Cristo ressuscitado, a mensagem sem fermentos, sem rudimentos da lei, e a religião chama nós de endemoniados, desigrejados, hereges, mas eles não foi dado para eles o entendimento dessa graça tão maravilhosa, que nos alcançou aquilo que Jesus humano fez de Nazaré. Com os hebreus eleitos no passado, alcançou o povo de Deus. Por isso, multidões de salvos em todo o mundo. Não perca essa série. Pode ir lá no capítulo 1, capítulo 2, vocês vão entender, vocês vão ler a Bíblia como vocês nunca
leram. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, juntamente com a página no Facebook, tem muitos vídeos ali maravilhosos. Você pode estar rolando para baixo e entrando no Facebook e você vai encontrar os vídeos ali, nós falando dessa graça maravilhosa do Evangelho do Cristo ressuscitado. E eu tenho conhecido muitos irmãos aqui nas plataformas digitais e isso é maravilhoso, estou muito alegre. Também confesso aos irmãos que aprendi muito nessa série, muito mesmo. E hoje vamos entender cada simbologia. Vamos lá, para que nós faça rápido aqui essa conclusão, porque temos aí 30 minutos. O capítulo 5, eu já falei dos 4 animais, né, do livro do Apocalipse, que representava a criação do homem, do animal, do campo, a criação na sua totalidade. O capítulo de número 5, nós temos aí o livrinho com os 7 selos, o livro do Apocalipse para a destruição do território de Jerusalém. Na visão, foi colocado como 7 selos e 7 trombetas. 7 selos era o pergaminho de então, a qual os hebreus usavam e eram selados com as palavras. Então, essa palavra selo e a palavra 7 trombetas, ela simboliza, na figura de linguagem, juízo de Deus, juízo sobre uma cidade. Então, aí nós temos o livro com 7 selos. O capítulo 6, nós temos a abertura dos 6 primeiros selos, né? Dos 6 primeiros selos. E quando nós chegamos no capítulo 6, versículo 5, a gente vê que, vem na visão João, ele diz que viu as almas debaixo do altar daqueles que foram degolados, né, por ser testemunha daquilo que estava acontecendo, que estava se cumprindo, as profecias, eram seguidores, os santos de Yahushua. E aí a religião vem e diz que era almas penadas. Nós não tratamos com almas penadas, português Brasil, nós tratamos com os espíritos dos eleitos, meus irmãos. Falamos dos espíritos dos eleitos ali, na visão de João. Quando ele viu aquelas almas, as mesmas estavam vivas, conscientes, não estavam mortas biologicamente. Essa foi a visão. No versículo 12, fala que houve um terremoto, e ali, um terremoto que moveu a terra. Eles viam muitos terremotos lá em Jerusalém. Terremotos sempre houve, sempre teve no Oriente Médio. E quando acontecia um terremoto, um tremor de terra, eles entendiam, os hebreus eleitos, que na sua cabeça, na sua consciência, ali era um juízo de Deus. Então, ele usa essas figuras de linguagem para mostrar ali a destruição que cairia sobre o mundo velho, o mundo da velha aliança. Um erro, um equívoco dizer que a destruição só foi para Jerusalém. Não foi. A destruição foi para o mundo Aion, o mundo velho, o mundo de Moisés, ordenança, mandamentos, até o próprio mundo dos gentios, meus irmãos. Isso nós vamos aprender lá na frente. Então aí, capítulo 6, também nós aprendemos ali dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavalo, a religião inventou um ser espiritual das trevas, que a Bíblia não mostra, não diz, não está nas Escrituras, porque o nosso Criador é único. E eles inventaram o tal do anticristo. E vão para a mídia, faz filmes, vão para as redes, TV aberta, para ganhar muitas audiências, e diz que o primeiro cavalo estava representando o anticristo, aquele cavaleiro com um arco sem a flecha, estava representando o anticristo, que veio com a falsa paz. Não, ali estava representando aquele que desceu, se revestiu de carne e sangue, Hebreus 2,14, aquele que desceu para salvar os eleitos hebreus, o Jesus humano. Ele trouxe uma paz quando ele veio, se revestiu de carne e sangue. Então, o primeiro cavalo estava mostrando que no mundo velho existiria um momento de paz. E depois que esse momento de paz acabasse, foi na morte dele, que viria um cavalo depois, um cavalo vermelho. E isso aconteceu. Um cavalo que estava simbolizando guerra, depois um cavalo preto, fome, depois um cavalo amarelo, a morte, depois
daquela história que estava acontecendo ali no mundo velho em Jerusalém. Não tem nada a ver com o anticristo. Com o anticristo, um ser das trevas, Lúcifer. Os irmãos entendem? Essa é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. O capítulo 7, nós temos ali os servos de Deus. O capítulo 7, versículo 14, João, olha como isso, eu fico até maravilhado com isso, porque João viu uma multidão de salvos. Ele viu também sendo assinalados as tribos de Israel, onde a tribo de Dan ficou fora. Muitos dizem, eu acredito, por causa das idolatrias no antigo pacto que eles faziam, a tribo de Dan. E o versículo 14 é interessante, eu aprendi que realmente na visão de João, ele estava mostrando na visão, no livro apocalíptico, que eles estavam vivos. E aquela multidão de salvos, eles passaram pela grande tribulação. É isso que ele estava vendo. Os eleitos, meus irmãos. Do capítulo 24 de Mateus, do capítulo 21 de Lucas, do capítulo 13 de Marcos, que são os mesmos assuntos. Esses eleitos, eles não morreram biologicamente na tribulação que caiu sobre Jerusalém. Eles teve o livramento do Altíssimo, do seu Deus, do Criador, e eles viram Jerusalém ser destruída. Por isso que João viu na visão multidões de salvos. Por isso que o Salvador disse, capítulo 24, de Mateus 24, aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas salvo do quê, Fernando? Salvo daquela grande tribulação que caiu sobre Jerusalém. E a salvação da Bíblia, das Escrituras, é a salvação da mente, a salvação da metanoia, da consciência. E eles foram salvos da tribulação. E eles passaram, por isso que ele disse, o Salvador profetizando, que se não fosse por amor aos escolhidos, aqueles dias não seriam abreviados. E eles foram abreviados porque os escolhidos estavam lá, meus irmãos. Essa é a série do Apocalipse, essa é a mensagem da graça de Deus. Então, o capítulo 7 é simbólico. Aquela multidão não é literal, viu, teólogos? Lemos a Bíblia de forma literal, profética e simbólica. E realmente, literalmente, aconteceu dentro dos muros de Jerusalém. A visão na ilha de Patmos não é a visão para o fim do mundo, como vocês ensinam, arrasta multidões, enganam, coloca medo nos filhos e nas filhas de Deus, coloca pavor. E o livro do Apocalipse é um fundo, é uma estratégia que eles têm para colocar medo nos filhos de Deus, dizendo que Deus vai destruir o mundo mundial, o mundo cósmico, falando assim, cósmico. E não foi a visão não foi para destruição mundial, não foi para destruição nacional da velha aliança de Jerusalém. Os irmãos entendem? É bem claro, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Breve, rápido ia acontecer. Breve, rápido. Não demoraria, não seria no segundo século, no terceiro, no quarto, no quinto, depois de 21 séculos. Não. Foi para a destruição de Jerusalém, porque Deus nunca prometeu destruir a terra física. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, ele diz, o autor, que muitos entendem que foi Salomão, sábio, ele disse que passa a geração vem, geração vem e vai, mas a terra física permanece para sempre. Isso é bem claro, Deus destruiu a velha aliança, Deus fez pactos de aliança. Você pode estar indo aí na série do Apocalipse e vendo esses vídeos tão maravilhosos. Vamos para frente. O capítulo 8, a abertura do 7º selo, né? Que a gente vê a abertura do 7º selo. Nós entendemos, como já falei, é simbólico. O capítulo 9 vai mostrar as 7 trombetas, né? As 7 trombetas, que é a palavra trombeta é simbólica, é a última palavra de Deus, a última palavra. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, dizendo que eu conto um mistério a vocês, meus irmãos, que nem todos nós dormiremos. A palavra dormiremos é morreremos, né? Morreremos. Isso é relevante. Então, nós aqui vamos passar nesse conhecimento da graça. E eles foram arrebatados vivos, tirados de um lugar
transladado de um lugar para o outro. Saiu da velha aliança e foi para a nova aliança. O capítulo 10, um livrinho trazido por um anjo. O capítulo de número 11, a visão da cana. O templo estava de pé ainda, estava lá medindo os muros de Jerusalém. O templo estava de pé. O capítulo 12 é um capítulo muito interessante, que a mulher e o dragão. Quem era aquela mulher? A mulher estava representando os verdadeiros povo de Deus, tanto da antiga e da velha aliança. Era a mulher vestida com sol, representando as 12 tribos de Israel com 12 coroas sobre a sua cabeça e representando, vestida de sol, ou a nova aliança, aqueles que estavam dentro da nova aliança, a igreja eleita e os hebreus eleitos do antigo pacto. Esta é a visão de João. O verdadeiro povo de Deus estava naquela mulher. E quem era, Fernando? Vem a pergunta: e quem era o dragão que perseguia a mulher? O dragão, nada mais, nada menos, eram os descendentes dos filhos de Adão, os descendentes da serpente, os descendentes de Caim, os filhos da perdição, sem espíritos, ímpios. Eles eram os descendentes do dragão, que caiu sobre os gentios, filhos da perdição, sem espírito, caiu tanto aos gentios e caiu tanto aos hebreus, filhos da perdição, falando assim. Então o dragão representava os filhos da perdição, porque fala que ele arrasta a terça parte das estrelas, que significava eleitos. É bem claro isso, meus irmãos. Já falei a vocês que existiu 6 Herodes na história, na Bíblia, e eles foram perversos, filhos da perdição. Isso é muito maravilhoso. Essa é a série do Apocalipse. Então, o capítulo de número 13 é outro capítulo muito importante. Nós entendendo aqui as simbologias do livro, da série do Apocalipse, que fala sobre a besta que subiu do mar, besta Tério, besta que sobe do mar, Tério, império. E esse império veio com 10 reis, 10 Cáser, 10 César, poderosos, e tinha suas 7 cabeças. 7 cabeças tinham uma semelhança no Império Babilônico, o Império Romano, tinha uma semelhança no Império dos Medos e dos Persas, tinha uma semelhança no Império da Grécia, e veio muito forte, e tinha 10 cabeças, 10 reis, 10 Cáser. Eu falei a vocês podem estar vendo no vídeo, quem eram esses 7 cabeças, e esses 10 chifres, e esses 7 cabeças dessa besta, que apareceu diferente, o animal diferente de todos na visão de Daniel. Olha só, o primeiro rei, o primeiro chifre da besta era o próprio Júlio César. Primeiro Júlio César, segundo Augusto, terceiro Tibério, quarto Calígula, quinto Cláudios e o sexto Nero. Apocalipse 17, 7, vamos para lá daqui a pouco para nós entender mais. É o que existia no tempo da visão. Aí fala o sétimo Galba, o oitavo Otton, o nono Vitério, o 10º Vespasiano. Olha como isso é interessante. Os 10 chifres estão aqui, meus irmãos. Isso é interessante demais. Essa visão de João na ilha de Patmos. O primeiro Júlio César, o segundo Augusto, o terceiro Tibério, o quarto Calígula, o quinto Cláudio, o sexto Nero, o sétimo Galba, o oitavo Otton, o nono Vitério, o 10º Vespasiano. Estes foram os 10 chifres da besta do Apocalipse capítulo 13, que eles chamam de anticristo. Você está entendendo a loucura da religião? Quando não lê a Bíblia com a mente iluminada. Os seus 7 cabeças, nada mais, meus irmãos, nada menos, foi Júlio César. Foram 6 imperadores, 6 Cáser, 6 César, da dinastia, da família Augustus, que foi Júlio César, Augusto, Tibérios, Calígula, Cláudio, Nero. E o 7º cabeça foi da dinastia Flaviana, chamado Vespasiano, que veio depois, que assumiu no ano 69, com intento para destruir Jerusalém. Está aí bem claro. Falamos também da marca da besta, que a marca foi a moeda romana, foi os tributos de Roma. O Salvador viu isto no dia da sua vida. O filho da perdição estava lá no templo, negociando, vendendo. Ele entra
fica nervoso. Nos dias da sua vida, expulsa os cambistas, eles estavam ali se corrompendo com o Império Romano, com a moeda romana, mercadeando. Os irmãos entendem? Foi a marca da besta, não tem nada a ver com Pix, com código de barra que passou. Vamos lá para frente, meus irmãos. Chegamos a 20 minutos. O capítulo, olha só como isso é interessante. O 14 fala dos 144 mil, desculpe aqui, 144 mil reunidos no Monte Sião. Para nós entender, isso é simbólico, não é aquela multidão lá do capítulo 7, é outra multidão. Os 144 mil ali reunidos no Monte Sião estava representando invisivelmente o novo céu e a nova terra. Eram os eleitos hebreus mesmo, que entrou na nova aliança. Para nós entender, temos que recorrer ao livro de Êxodo, capítulo 19, aquela aliança feita literalmente, sim, foi feita literalmente lá no Monte Sinai, que hoje é o Monte Jabel Elor, na Arábia, cercado. Então ele fez uma aliança ali com os hebreus, imputando a primeira justiça. Ali foi literalmente, fisicamente mesmo, mas agora no 14 do Apocalipse 14, foi simbólico, mostrando que ele estaria no Monte Sião agora com os eleitos invisíveis, fazendo uma nova aliança invisível, os irmãos entendem? Capítulo 15. O capítulo 15 fala de 7 anjos com as 7 taças, justiça de Deus. O capítulo 16 fala as taças da ira de Deus, né? Significava justiça, última palavra. Falei também de Josué capítulo 6, que as trombetas, nunca foi essas trombetas atuais de hoje, era chifre de carneiros, onde Josué rodeou a cidade 13 vezes e os muros de Jericó caiu. Capítulo 17, outro capítulo interessante, a queda da Babilônia. A Babilônia, na visão de João, foi a própria Jerusalém, de então, do primeiro século, aonde levou o nome de Sodoma, Gomorra também, aonde os eleitos foram, os mensageiros foram mortos, os irmãos entendem? Levou o nome da Babilônia porque estava corrompida com Roma, corrompeu com Roma. E ele viu uma mulher sentada numa besta de cor de escarlate, embriagada com sangue dos profetas, dos eleitos, dos seguidores de Yahushua. E foi a própria Jerusalém. Na sua história, não foi a primeira vez que João viu Jerusalém se prostituir. Para nós entender, vamos entrar no livro de Ezequiel, capítulo 16. Vamos ver que Jerusalém fez traindo o esposo, metaforicamente falando, traindo seu esposo, o Criador, o Altíssimo. Muitas vezes colocado o nome de Olibá, Olar, que foi a Samaria, muitas vezes Saul, a mais velha, mais nova, traindo o Criador. E fala que ela estava embriagada. E era a própria Jerusalém. Então nós aqui vamos aprender nessa série, mais, concluindo essa série do Apocalipse. Capítulo 17, rapidinho aqui, o vídeo está terminando. Apocalipse 17, e versículo de número 9 diz: aqui o sentido que tem sabedoria, os 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Ela estava unida com Roma, a mulher, Jerusalém. E também são 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. 5 que caíram foram quem, Fernando? Os 5 reis que caíram, nada mais, nada menos, já falei para os irmãos, aqui na visão de João, era de Pátimos, foi Júlio César, primeiro Augusto, segundo, terceiro Tibério, quarto Calígula, quinto Cláudio, e o sexto, que estava lá na visão de João, capítulo 17, versículo 7, existia um, né, versículo de número 11, aliás, versículo de número 10, que existia, versículo 10, que existia um, era Nero. E o outro ainda não é vindo, era Galba, foi Galba, Otton, Bitério, que não durou nem um ano. E do 7 vai a perdição. Foi a perdição, o Império Romano, no ano 476. É isso que o João está vendo. E os 10 chifres que viste, os 10 reis, olha, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com o Império Romano. Besta, estes têm o mesmo intento para entregar o seu poder, autoridade à besta. E aqui fala que
Versículo 17, porque Deus, olha, versículo 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e colocarão a desolada, nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus colocou em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, que dê a besta o seu reino até que cumpra a palavra de Deus. Foi a vontade de Deus destruir Jerusalém. Foi a vontade de Deus destruir Jerusalém. Colocou intento nos corações dos imperadores para cumprir as profecias, meus irmãos. Lucas capítulo 21, versículo 22, para que se cumpram todas as profecias, não a metade, mas todas as profecias. Então foi a vontade de Deus que Jerusalém fosse destruída, a velha aliança, para ele colocar, trazer, inserir a nova aliança com melhores promessas. Capítulo 18, a terra foi iluminada com a sua glória. Foi o próprio Yahushua que desceu lá em Jerusalém, no mundo velho. Fala desse anjo que iluminou a terra. Foi o próprio Jesus. Versículo 19 fala das bordas do cordeiro, que foi simbólica, né? Porque no céu não pode ter coisas visíveis, palpável, né? É simbologias e figura de linguagem. O livro do Apocalipse só pode ser entendido dessa forma. O capítulo 21 fala do novo céu, da nova terra, que é invisível, que é espiritual. Espiritual. Não é uma terra visível. Eu já coloquei, os irmãos podem estar vendo aí, que fala que o tabernáculo de Deus estaria agora com os homens e que Deus, dos seus olhos, enxugaria todas as lágrimas. Isso é muito maravilhoso. E que essa nova Jerusalém estaria dentro dos eleitos. E seria uma condição, seria um estado, seria o reino de Deus implantado. Foi implantado o reino de Deus. Então, como é que pode, meus queridos irmãos, espírito ter lágrima? Como é que pode isso? Como é que pode? Olha como é claro isso. E o tabernáculo de Deus estará com os homens. Com os homens. Homens, os irmãos entendem? Esta é a mensagem da graça. Antes de entrar no capítulo 22, que é o rio que ele viu na visão, isso é sentido espiritual. O capítulo 9 fala que os gafanhotos saíram do abismo, né? Estavam aparelhados para a guerra. Voltei um pouquinho para os irmãos entender. E eles dizem que são os helicópteros da teologia moderna que vai reunir contra Israel o Amagerdon, né? O Amagerdon, né? Vai se reunir, vai destruir. Não, ali foi os soldados romanos que nos seus capacetes tinham seus cabelos artificiais, por isso que ele fala cabelos artificiais de cor de escarlata, mais para vermelho, que estavam aparelhados para a guerra. Os irmãos entendem? Então, gafanhotos era a dinastia flaviana, meus irmãos, que se reuniu para destruir Jerusalém. Capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, fala que, versículo 7, capítulo 20, versículo 7, que desceu fogo do céu e os devorou. Devorou quem, Fernando? Devorou os filhos da perdição, os inimigos, Satanás, a antiga serpente. Devorou o diabo que enganava. Devorou os inimigos que perseguiam os eleitos. Eles não existem mais, e eles chamam isso de universalismo no meio da graça de Deus. E não é, meus queridos irmãos. E o anjo que prendeu o dragão, Satanás, a antiga serpente, o diabo, este estava se referindo a Hebreus 2,14, que Yahushua destruiu aquele que tinha o império da morte, mas na tribulação ele voltou a atuar. Esta é a conclusão da série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. 22 fala que Adão perdeu o paraíso que estava fora dele. Agora o capítulo 22 vai mostrar que o homem retornou à árvore da vida. O paraíso é invisível, o paraíso é espiritual, está dentro de cada um de nós. Esta foi a série do Apocalipse aqui pelo YouTube. Inscreva nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha. Os irmãos entenderam esses símbolos, que figura de linguagem que era dos hebreus, que aconteceu literalmente dentro dos muros de Jerusalém. E não foi para a destruição da humanidade, nunca será.
já aconteceu, não tenha medo, você está perfeito, eleito, você é a igreja, você está dentro do reino de Deus e esse reino de Deus é inabalável. Isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, fica aqui essa conclusão rápida da série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Passei aqui, queria expandir mais, mas não dá. Por 30 minutos é muito rápido. Agradeço as suas visualizações, agradeço aos 43 irmãos inscritos, agradeço por acompanhar essa série. Tô indo. Um abraço a todos.